Boa tarde a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Ontem a gente teve um evento astronômico que foi falado, bastante repercutido, foi o eclipse solar, um eclipse anular, um evento bastante raro. E algumas pessoas esperaram, olharam, a gente se encontrou em família, foi um momento divertido. Outras pessoas nem prestaram atenção, não ligaram, e outras nem sabiam quem tem. Independente, hoje a gente vive numa sociedade em que a ciência explicou os fenômenos, né? Mas há pouco tempo atrás, alguns séculos atrás, algumas pessoas morreriam, inclusive porque o Sol foi coberto, né? E independente disso, é um momento que a gente pode admirar a grandeza de Deus. Pois, ao criar os planetas, o universo como um todo, na sua dança dos orbes, tem um evento tão bonito que a gente pode se inspirar, olhar, agradecer, ficar reflexivo, mesmo sendo, se for um pouco mais seco, mesmo sendo apenas uma matéria girando uma na frente da outra, mas podemos ter esse momento de admiração, de gratidão. Só que há um ponto um pouco mais profundo que a gente pode analisar. Olhar o lado simbólico disso que a gente experimentou. Quantas vezes nós deixamos os outros, as experiências da vida, escurecer o sol na nossa vida, né? Quantas vezes a gente se fecha, se magoa, vivendo numa penumbra, ou ainda pior, quantas vezes nós somos uma lua pesada na vida dos outros? Quantas vezes nós falamos, agimos, machucamos aqueles que estão ao nosso redor, escurecendo o brilho da divindade na vida delas. Acredito que seja um pecado, com a liberdade da palavra, muito grave. Um comportamento muito nocivo quando nós tiramos a esperança das pessoas. Então, que possamos deixar que a luz do Altíssimo brilhe nas nossas vidas como um sol irradiando amor, caridade, bondade, e não deixemos e nem sejamos uma sombra, um amparo para aqueles que nos seguem. Hoje, uma pequena reflexão que a gente fez do dia de ontem, né, que foi, para nós foi um dia festivo, um dia de família, mas fica aí o pensamento simbólico envolvendo nisso. Hoje teremos o exórdio do nosso irmão José Souza, teremos também a palestra do nosso irmão Alan, que vai falar conosco. E para não nos alongarmos muito, visto que há duas falas, vamos pedir a nossa irmã Cláudia fazer a prece inicial para iniciarmos o trabalho de hoje. Vamos fechar nossos olhos, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, agradecendo por estarmos aqui mais uma vez, falando em nome de Jesus. Que a palestra possa ser salutar para todos nós, que o exórdio também. Abençoa todos nós, irmãos encarnados e desencarnados. Grata, Senhor, por tudo, e continua conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, possamos iniciar hoje nossos trabalhos. Deixa eu ser depois de baixinho, né? Então, boa tarde a todos, encarnados, desencarnados, as pessoas e meu espírito de boa vontade. Quando eu vim falar aqui no emblema que os espíritos fizeram no início do trabalho de Kardec, chama-se A Videira, o Cepa Espírita. Em preparação ao lançamento do Livro dos Espíritos, a obra literária inaugural da nova doutrina, Allan Kardec recebeu provavelmente em 1856 uma comunicação mediúnica. A identidade do médium é desconhecida.
assinada por várias entidades espirituais, os quais são São João Evangelista, Santo Agostinho, Sócrates, Platão e o Espírito da Verdade, para compor o texto Prolegômenos desse livro. Dentro dessa comunicação, um determinado trecho assim expressa. Tem o Prolegômenos, que é preâmbulo, né, início, uma coisa assim, está aqui no Livro dos Espíritos. Essa aqui é a edição de tradução de Herculano Pires, e aqui está a psicopictografia que os Espíritos fizeram. Aqui os prolegômenos, quer dizer, o início, quando os Espíritos deram várias explicações para Kardec. Então, nesse trecho, diz os Espíritos, orar no cabeçalho do livro, o ramo de parreira, cepa, que lhe desenhamos a psicopictografia, porque é ele o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem representar o corpo e o espírito, nele se encontram reunidos. O corpo é o ramo, ou a cepa. O espírito é a seiva. O espírito ligado à matéria, o espírito encarnado, é o bago, a uva. Então temos aqui o primeiro livro, né, de 1857, o Prolegômenos, e aqui a psicopictografia dos espíritos, né? Agora aqui foi o trabalho dos espíritos e da minha neta, né, que fez essa. Aqui nós temos o bago, aqui temos as. Assim? Dá para ver? Então, o bago, não é? O ramo como um todo, não é? As folhas, não é? Então, como ele disse, o homem quintessencia ou purifica o espírito pelo trabalho, e tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimento. Notar que o emblema, no caso aqui, o emblema, que é essa imagem, né? Essa imagem, o emblema, é uma representação gráfica do trabalho da divindade, não do espiritismo. É uma mensagem intelectiva, quer dizer, uma mensagem artística, digamos assim, dos instrutores espirituais, e não um símbolo religioso. No espiritismo não existe um símbolo religioso. Isso é importante a gente saber para a gente não começar a andar com o símbolo, pensando que é um símbolo religioso. A cepa, que é o ramo de parreira, que é tudo isso, né? O ramo, todo esse ramo, brotam os frutos, que significam o princípio material. O ramo é o princípio material que gera os corpos físicos, no caso o corpo humano. É para simbolizar, né, o corpo humano, o princípio material. A seiva é o líquido contendo a essência do vinho, que é o sabor e nutrientes. A essência do vinho com sabor e nutrientes já é um espírito, um princípio espiritual que já está adiantado, já vai encarnar na parte do homem, né? Já vai formar os humanos. Significa o princípio espiritual que gera as individualidades, que é exatamente as individualidades humanas. A união desses elementos faz brotar o bago, a uva, a união desses elementos faz brotar o bago, a uva, que significa a alma, o espírito encarnado, a uva. Não vamos pensar que toda uva tem um espírito encarnado. Isso aqui é uma... A materialização do fruto, que é o espírito encarnado, o bago, que significa
alma, espírito encarnado, aqui expressada, também valoriza a lei da reencarnação, que é um dos conceitos fundamentais do Espiritismo, mostrando a necessidade do espírito manifestar-se trabalhando, aperfeiçoando-se pela sua evolução. Porque o corpo em si, ele se esvai, mas o espírito é eterno. E o espírito é que vai cada vez mais reencarnando e, através do trabalho com o seu corpo, ele vai se aprimorando e adquirindo conhecimentos e melhorando a sua evolução. Assim, por essa razão, a mensagem espiritual afirma: o homem purifica o espírito pelo trabalho, e tu sabes que é somente pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimento. Em comentário da questão 196A do Livro dos Espíritos, Kardec fala sobre a alegoria do vinho. Encontramos no suco da vinha uma imagem material comparativa dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém um líquor, aqui chamado espírito ou álcool, no caso o vinho, mas enfraquecido por uma grande quantidade de elementos estranhos que alteram a sua essência, chegando à pureza absoluta somente por várias destilações, várias encarnações. Em cada uma destas, despoja de alguma impureza. O alambique é o perispírito. O alambique é o perispírito, que ele se depura à medida que o espírito se aproxima da perfeição. E nós vamos aperfeiçoando o nosso perispírito de corpo a corpo, né? Vai chegando à perfeição através disso aí. Agora, uma coisa importante aqui: a não reprodução do desenho ou a incompreensão do seu significado não implica no prejuízo fatal dos propósitos da doutrina espírita. Entretanto, pelo zelo demonstrado pelos autores espirituais do seu feitio e ordem expressa dos mesmos para a sua colocação no livro inaugural do Espiritismo, devemos deduzir que a explicação transcrita nos prolegômenos talvez não encerre todo o seu significado. Aí eu fiquei pensando, Kardec, quando recebeu isso aqui, que fez a primeira edição do livro, ainda tinha 4 livros para fazer, né? Eu acho que no final dele, se ele pegou novamente e viu, eu acho que a ideia que ele teve no primeiro tempo, depois que ele terminou, já era uma ideia completamente diferente, já era uma ideia melhor, já era uma ideia mais acentuada desse significado. Muito grato por ter me assistido. Agora eu vou. Muito bem, meus irmãos. Uma ótima explicação aí, né, sobre esse símbolo, né, que nos foi trazido pelos Espíritos, para a gente compreender realmente aí, de uma forma sucinta, todo o processo evolutivo do Espírito, né? Muito interessante. O nosso irmão abordou, gostei da arte da neta, né? Foi maravilhoso. Muito bem. Bom, gente, então vamos conversar hoje. Trouxemos um tema aqui, a bênção da vida melhor. Narra o espírito Amélia Rodrigues, na obra Primícias do Reino, que havia uma cidade que era encantadora. Ela era encantadora porque possuía um clima muito agradável, ela ficava muito próxima do Rio Jordão e ficava no caminho que levava a Jerusalém. Mas além disso, de ter uma temperatura muito agradável, havia um perfume no ar que era muito característico, porque era uma região onde se plantavam muitas rosas, muitas flores, e havia também muitas fruteiras. Árvores frutíferas, obviamente árvores, não as daqui, né? As típicas de lá, não era manga, caju, mas eram tâmaras, eram figos e outras tantas características da região. Aliás, sobre a tâmara, né, se diz que quem planta um pé de tâmara planta para as outras gerações, né, porque demora muito para ela crescer e viedar as tâmaras. Então, é uma generosidade você plantar sabendo que nunca vai colher
A não ser que seja numa outra encarnação, né? Essa seiva que vai se transferindo de corpo em corpo, aí se aperfeiçoando, né? A não ser que seja assim, mas fora disso, na mesma encarnação não dá. Então é muita generosidade, né? Você planta para as próximas gerações. Pois bem, conta-se até que nessa cidade, a própria rainha Cleópatra já havia se hospedado no passado e adorou a região. Só não sei se é lenda, mas falava-se isso aí. Essa cidade era Jericó. Jericó era uma cidade próspera, tinha um comércio bastante movimentado, e nessa cidade havia um homem que havia ganho o direito de cobrar impostos para Roma. Isso foi há muito tempo atrás, né? Foi a época de Jesus. E ele era o chamado publicano. E aí eu vou aproveitar porque na semana passada o nosso irmão Josué esteve aqui e falou sobre esse publicano. E ele falando, eu pensei, puxa, e a semana que vem só eu vou falar dele também. Mas como é, e eu esperando o que é que ele ia falar. Como a abordagem foi outra, digo, ótimo, então eu tenho outras coisas para apresentar. Então vocês tenham paciência para ouvir novamente a história do nosso irmão Zaqueu. Zaqueu ganhou o direito de cobrar imposto. Ele era odiado em Jericó. Odiado. Literalmente odiado. Porque, a tal ponto, não sei se vocês sabem, mas o judeu naquela época, quando ele passava ao lado de um publicano, ele virava para o lado e escarrava no chão. E que desprezo que se tinha. Porque toda aquela região era dominada pelo Império Romano, e o Império Romano tinha essa prática de fazer a cobrança dos impostos com as próprias pessoas de lá. Era uma forma até de criar um conflito. Você criando um conflito, você domina, né? Isso é típico de quem luta aí pelo poder, né? Dividir para conquistar. Assim, bastante utilizado. Pois bem, então... Pois bem, né? Pois bem, sou o senhor, pois bem. E aí ele sonhava em um dia ter uma vida diferente, porque ele não tinha nem sequer um amigo na cidade. Então sua vida se restringia a sua esposa e filhos, e os colegas entre aspas, né? Os que trabalhavam lá, talvez até obrigados, não sei como é que é. Mas ele fazia lá, tinha o trabalho dele na coletoria. Mas ele não era uma pessoa ruim. Ele era detestado porque havia uma briga política na época, assim como há em todos os tempos, em todos os lugares sempre houve. Pensamentos diferentes, ideias diferentes, isso é muito comum. Eu já comentei aqui, inclusive com vocês, que a época de Jesus ele tinha dois apóstolos muito interessantes. Que um era Levi, que depois mudou o nome para Zaqueu, que era um ex-publicano, para Mateus, né? Para Mateus, obrigado. E o outro era Simão o Zelote. E os Zelotes, os Zelotas, eram tipo um grupo, vamos dizer assim, um grupo terrorista, algo do tipo assim, como é chamado hoje. Porque eles eram especializados em odiar e até matar os romanos. Era uma briga política. Envolvia uma série de coisas, aqui não está julgando ninguém. Mas o fato é a gente observar que Jesus colocou em seu colégio apostolar duas pessoas em situações extremas. Um era o judeu, que era odiado pelo próprio judeu, porque ele era como se ele se beneficiasse da dominação romana, e o outro era o inimigo mortal dos romanos. Então, tinha dois apóstolos que, a rigor, eram inimigos, pensamentos extremamente contrários, mas estavam ali convivendo juntos por um objetivo comum. É isso que a gente tem que ter em mente. Quando a gente abraça a missão com Jesus, tudo mais é acessório. Tudo mais é acessório. A gente vai viver, utilizar as coisas do mundo, mas nada disso é tão importante quanto a essência do Evangelho que ele veio nos trazer. Então, Zaqueu não era uma pessoa má, inclusive ele tinha um rompante de generosidade. Havia um cego na cidade chamado Bartimeu, que ele ajudava com uma certa frequência. E Bartimeu, numa certa ocasião, aconteceu um fato extraordinário. Zaqueu já havia ouvido falar em Jesus. E ele ficava extasiado com a ideia de Jesus, porque ele não conseguia acreditar que uma pessoa fosse capaz de amar tanto quanto Jesus, tanto quanto se contava a respeito dele. Porque ele era capaz de conversar com qualquer pessoa, de almoçar com pessoas de má vida, inclusive com publicanos, porque ele se considerava uma pessoa de má vida. Porque gente, quando a gente insufla na mente do outro a ideia de que ele não é capaz, de que ele não é bom, se a pessoa aceitar isso repetidamente e ir assimilando, ela passa a acreditar que aquilo é verdade. A gente tem que ter muito cuidado com isso, para não fazer com os outros, isso é o principal, mas também não permitir que ninguém nos hipnotize
com certas ideias, dizer que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir, que a gente não tem perfil, que hoje o jeito moderno da administração, você não tem perfil para esse tipo de... Quer dizer que o outro não acredita que você é capaz. É uma maneira aparentemente gentil, mas no fundo está dizendo que o outro não é capaz. A gente não deve cair nessa. Porque se eu quiser, qualquer um de nós conseguimos fazer o que quisermos. Somos todos filhos de Deus, somos capazes. É lógico, uns vão ter que se esforçar um pouco mais, porque uns já vêm com certa habilidade, muitas vezes desenvolvidas em outras encarnações. Mas também se eu começar agora, quando vier na outra, vai ser bem mais fácil. Né? Quem sabe até eu aprendo a tocar piano, né? Começar agora, quem sabe na próxima existência eu já vou reencarnar como Mozart. Difícil, né? Mas quem sabe, eu vou um esforcinho aí. O fato é que ele deve acreditar um pouco mais em nós mesmos. Isso aqui eu já não acreditava, ele já se sentia realmente, como uma vez eu vi uma reportagem de uma senhora que trabalhava no lixão, e ela dizia, era interessante isso, porque ela foi acolhida por um projeto social, e esse projeto social ajudou ela, e ela disse, a primeira coisa que eu aprendi, que me ajudou muito, foi entender que eu não era um lixo, porque a pessoa trabalhando no lixão, ela começa a acreditar que ela também faz parte daquilo ali, que é um lixo. E aí o projeto trabalhou com ela para melhorar a sua autoestima. Não, ela era uma filha de Deus como qualquer um de nós. Perfeito. E ele sofria essa exclusão. Ele tem que ter cuidado porque ele tem muita habilidade para excluir. Quando uma pessoa a gente não gosta dela, quando ela não pensa como a gente, ou não faz parte da nossa patota, a gente tem muita facilidade de deixar a pessoa escanteada. Até porque a gente se incomoda. Quando a gente não gosta de uma pessoa, não sei se vocês são assim, né? Espero que não. Quando a gente não gosta de uma pessoa, até o jeito de andar incomoda. O jeito de mastigar chega a dar uma agonia. Não é assim, gente? Quando a pessoa que a gente ama pode fazer o que quiser, que a gente nem liga, acha tudo lindo. Não é assim? Se for neto, então, pode fazer o que quiser, está tudo certo. Mas quando a gente não gosta, e a gente começa a excluir. E a gente exclui. Observe que Bartimeu e Zaqueu eram dois excluídos. Mas um era excluído por ser muito pobre e miserável e por possuir uma deficiência, e o outro era excluído por ter muito dinheiro e aparentemente adquirido de uma forma não muito lícita, pelo menos para os padrões da época. Não é? Então, são questões que ele deve pensar a respeito. Então, Zaqueu ouviu falar de Jesus e ficou encantado. Ele pensava assim, nossa, mas esse profeta, ele traz uma mensagem de amor que mais parece um cântico de esperança, porque ele era uma pessoa carente, estava com expectativa, ele queria algo melhor, ele tinha carência de algo melhor. Boa tarde, pode entrar, fica à vontade. Seja bem-vinda, viu? Pode entrar, sentar, fica à vontade. Boa tarde. Então, isso é uma coisa interessante, né? A gente vê esse olhar que Zaqueu tinha a respeito de Jesus. E não é que um dia, uma certa tarde, Bartimeu entra correndo pela cidade, gritando, estava enxergando tudo. E contava que ele houvera sido curado por Jesus pelo caminho, pelas estradas. Então, Zaqueu ficou louco, né? Aquela sensação incrível de esperança de poder encontrar-se com Jesus. E daqui a pouco foi aquele burburinho na cidade que Jesus estava entrando em Jericó. E Zaqueu, que era baixinho, ele não tinha uma altura muito pronunciada, ele sai correndo e quando chega lá tem uma barreira humana. E aí ele era odiado, ninguém ia dar a vez para ele, né? Era mais fácil ele levar uma cotovelada, ninguém dava espaço para ele passar. Então ele disse, a única forma de eu ver Jesus, eu preciso ver Jesus. Eu sei que ele não vai falar comigo mesmo, porque ele não se achava digno de conversar com Jesus. Eu sei que ele não vai conversar comigo, mas eu preciso pelo menos vê-lo, fitá-lo, uma vez que seja. Então ele sobe num sicômoro. O sicômoro é uma árvore, para quem não sabe, é da família das figueiras. Né? Uma árvore de figos. Ele sobe no sicômoro e observa. Jesus então entra na cidade. É aquele alvoroço, as pessoas gritando, falando, elogiando. E Jesus, como sempre, entrava muito sereno, porque Jesus nunca se encantou com esses elogios fáceis. Porque ele sabia e sabe, como qualquer pessoa com um pouco mais de tino, que esses elogios fáceis são muito superficiais, que aquele que elogia agora, daqui a pouco pode estar realmente batendo. A ponto de Augusto dos Anjos, né, parodiando aqui Augusto dos Anjos, uma poesia sua, é um tanto pessimista, mas ele diz, a mão que afaga é a mesma que apedreja.
tudo bem, é uma visão mais dura, mais crua da natureza humana, meio desesperançosa, né, do ser humano. Nem todos são assim, mas boa parte é. Então a gente deve ter cuidado para não se encantar muito. Um palestrante espírita, por exemplo, que palestra maravilhosa que você fez, você é demais, você tem um dom, você... Tudo bem, a gente pode ouvir, mas não devemos nos encantar demais com isso, porque essa mesma pessoa, se um dia a gente contrariar ela por algum motivo, ela não vai mais elogiar, vai criticar por trás, vai falar mal. É muito comum acontecer, não com vocês aqui, lógico. Mas lá fora tem umas pessoas que fazem isso. Então, Paulo de Tarso, inclusive, me permite essa parte, no livro Paulo e Estevão, ele fez uma viagem pelo Mediterrâneo de navio, o navio naufragou. E ao naufragar, eles sobreviveram e foram para uma ilhazinha. E lá havia um povo, assim, um tanto quanto assim, mais selvagem. Né? Selvagem não, mas era um povo mais ignorante. Assim, com muitas superstições, muitos preconceitos. E logo que eles sobreviveram àquele naufrágio, o tempo estava muito ruim, eles foram recebidos como verdadeiros deuses, heróis, né? Conseguiram sobreviver ao naufrágio. Fizeram lá a refeição para eles, fizeram uma fogueira, todo mundo feliz ali. Só que Paulo foi jogar uma madeira na fogueira e uma cobra venenosa o picou. Você sabe essa história? Tanto está nos Atos dos Apóstolos, como está no livro Paulo e Estevão, bem explicado por Emmanuel. Só que não era uma cobra qualquer, era a cobra mais venenosa que tinha na ilha. Aquelas mesmas pessoas que estavam dizendo que ele, maravilhosa, começaram a falar, rapaz, eu acho que ele deve ser bem um criminoso, porque deve ser um amaldiçoado para receber uma picada dessa cobra aí, só sendo um amaldiçoado mesmo. Começou aquele zum, né? E Paulo percebeu. E as pessoas que estavam com ele também perceberam, e foram falar com ele, não se preocupe não, porque a ignorância age dessa forma. E isso pode mudar de uma hora para outra. Então ele entrou em prece. Né? Paulo uma vontade muito poderosa também, né? Trabalhar com Paulo não é para qualquer um, não é Nutella, realmente é pressão. É viajar, é naufrágio, apedrejamento, né? Foi uma história muito bonita dele, para defender, para espalhar, divulgar o cristianismo. Sem ele, nós hoje não estaríamos aqui falando sobre Jesus. Então devemos muito a ele. Pois bem, ele levou a pica, fez a oração e nada de efeito. Não durava mais do que alguns minutos. Ele sobreviveu normalmente. As mesmas pessoas que estavam falando, é um Deus, mudaram de novo, né? Então, oscila de uma hora para outra. Então, não deve se encantar com Jesus, não se encantava. Ele atendia um e outro, mas ele não ficava assim. Ele compreendia logo que aquilo era uma coisa que veio da boca para fora. E Zaqueu também começou a gritar. Todo mundo gritando, ele, Jesus, não sei quem, maravilhoso, aquela coisa toda. E, só que, para surpresa dele, Jesus começou a se aproximar da árvore onde ele estava. Eita! E Jesus para embaixo da árvore, olha para ele e diz, Zaqueu. A primeira surpresa, ele chamou pelo nome. Zaqueu, desce depressa, porque eu tenho necessidade de pousar em tua casa hoje. Zaqueu quase que morre do coração, quase que cai da árvore. E ele desceu da árvore, correndo, foi para casa. Avisou a esposa e disse à mulher, olha, a gente tem que ao contrário do que a gente faz, quando vai receber visita, a gente quer botar as melhores coisas para mostrar que está bem, né? Não é assim? Mas eles têm que esconder. Esconde as riquezas, porque ele está vindo visitar a gente. Era o contrário, ele sabia que Jesus era uma pessoa muito simples, né? Aliás, para ele tanto, não fazia a menor diferença encontrar riqueza ou não encontrar. Ele aceitava e acatava e acolhia qualquer um, qualquer situação. Não tinha esse problema com Jesus. Mas ele não sabia. Né? Então eles foram tirando os quadros, tirando os tapetes, diminuindo, amenizando um pouquinho o ambiente, né? Para não ter tanto luxo. Só que o dia foi passando e nada de Jesus chegar. Esse era o problema. Mas antes de falar nisso, eu queria, já me lembrei do símbolo, porque isso aí é muito importante para o que a gente quer dizer hoje. Que Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus, não foi? Jesus se aproxima deles, desça depressa. Tem um símbolo poderosíssimo aí, e que às vezes passa despercebido. Veja, ele não disse que foi ruim ele ter subido, porque o principal ensinamento aí é que vale a pena se esforçar para ver Jesus. Vale a pena de fazer isso. E ele subiu no símbolo, ele fez a parte dele para encontrar o Mestre. Mas há um outro símbolo aí escondido. A gente precisa de fato subir na árvore, subir nossos pensamentos, elevar nosso padrão para entender Jesus. Sair um pouquinho dos problemas do dia a dia, esquecer o marido de problema, esquecer os boletos, esquecer a dificuldade que a gente passa, para poder refletir sobre algo maior, para poder compreender a mensagem dele. Porque se a gente for associar a mensagem dele aos problemas corriqueiros da vida, a gente não vai compreender a mensagem realmente que ele vem nos trazer.
a mensagem sublime de amor que vem de Deus, que ela transcende os nossos problemas materiais. Não é que despreze a nossa vida material, mas é algo superior, que a gente precisa se elevar para compreender. Mas Jesus, tudo dele é no ensinamento, como dizia João Evangelista. Ele diz, desce depressa, porque não é para a gente ficar, elevar, fugir do mundo, se elevar para entender e ficar por lá, não, a gente tem que voltar. A gente tem que descer da árvore e agir no mundo. Não é para a gente ficar encantado com o ensinamento, que beleza, e ficar ali e se isolar do mundo. Não, é preciso descer da árvore e partir para a ação no mundo. É o convite que o Espiritismo nos faz. Fora da caridade não há salvação. A vivência, a prática no dia a dia da caridade. É isso que Jesus espera de nós. Ele precisa entrar em nossas vidas através... entrar em nossas vidas e agir sobre as pessoas através de nós. Não é de outra forma. Não basta eu falar, admirar, cantar Jesus. Não. Eu preciso realmente permitir que ele participe da minha vida íntima. Por isso quer dizer, eu tenho pressa, desce depressa, porque eu preciso pousar em tua casa hoje. E que símbolo lindo. Eu preciso participar de tua intimidade, da tua vida. É como se ele dissesse para cada um de nós, ele estivesse batendo a porta de nossa casa, para participar de nossa vida. E a grande pergunta que eu tenho que fazer é, nós estamos abrindo a porta para que Jesus entre? Isso é uma reflexão profunda, não é virar santo, mas é permitir que a mensagem de amor dele faça parte de nossos raciocínios, de nossas ações, no nosso dia a dia, no contexto onde ele esteja inserido. Por isso que se diz, florescer onde formos plantados. No contexto onde a gente vive. Do jeito que a gente estiver. Porque Jesus em nenhum momento diz, só podem me seguir se for desse jeito. Se tiver isso ou tiver aquilo. Não. É do jeito que estiver. Zaqueu era o exemplo. Então essa lição ela é importante para a gente, porque ela nos traz essa noção da lei de amor. Porque no no Evangelho, a mensagem, a lei de amor, ela nos diz que aquele que vivencia esses ensinamentos do Mestre no seu dia a dia, ele anda leve pela vida. Se eu quiser passar pelos problemas, enfrentá-los e sair bem na minha lição, na minha vida, eu preciso vivenciar o amor. Que aí eu consigo passar por tudo, por mais difícil que seja a minha vida. Caso contrário, se eu der vazão à revolta, ao desânimo, à tristeza, à culpa, ao medo, essas coisas que são nocivas, diante das dificuldades da vida, eu não vou conseguir avançar. Vai piorar, vai ficar mais pesado ainda. Se eu já tenho uma dificuldade, alimentando esses sentimentos, eu vou ter mais dificuldade ainda. Então Zaqueu ali estava, já achando que Jesus não ia aparecer. Estava triste. Mas, de repente, já o sol se pondo, Jesus aparece. Uma multidão atrás dele. E para à frente da casa de Zaqueu. Então alguém no meio da multidão diz assim, o senhor vai entrar na casa de um publicano? E aquilo foi como uma faca cortante em Zaqueu, porque ele era acostumado a ser maltratado, a ser xingado, vamos dizer assim, de publicano. Publicano era um xingamento mesmo naquela época, esse termo. E ele sentiu forte, mas ele buscou força diante de si e disse, Senhor, olhou para Jesus, Senhor, com os olhos cheios, Senhor, eis que eu dou metade de todos os meus bens aos mais pobres. E a quem eu houver defraudado, prejudicado, eu vou restituir em quádruplo, ou seja, por 4 vezes mais. Entra na minha casa. Olha o pedido, diz aqui, entra na minha casa. E aí não é só a casa física, gente. Esse pedido ele deve refletir, é o entrar na nossa casa íntima, no nosso interior. Jesus quer entrar em cada um de nós, mas nem sempre a porta está aberta. Jesus sorri, diz Amélia Rodrigues, um sorriso leve e suave, como um hausto de amor, a poesia de Amélia Rodrigues, e diz, eis que a salvação entra nessa casa hoje, porque o Filho do Homem veio para salvar aquele que estava perdido. E adentra a casa de Zaqueu. Ali ele conta muitas parábolas, muitos ensinamentos, e nos diz Amélia Rodrigues que após a crucificação de Jesus,
A pedido de Simão Pedro, Zaqueu se dirigiu à igreja de Cesareia, que ficava às margens do Mediterrâneo, muito provavelmente, não sei exatamente hoje, merece até uma pesquisa, mas muito próximo onde é a faixa de Gaza, hoje onde está tendo todos esses conflitos, aqui naquela região, aquele litoralzinho ali. Né? E ele dedicou sua vida ao cristianismo nascente nessa cidade de Cesareia, que o próprio nome já diz que era uma cidade de homenagem a César do Império Romano. Né? Pois bem, o interessante é que Zaqueu, diante da presença do Mestre, ele reconhece as suas fragilidades e os seus equívocos, mas ele não paralisa diante da culpa. Ele sentia culpa pelo que vinha fazendo. Ele queria mudar de vida. Mas ele raciocinava lá atrás. E talvez muitos de nós o fizéssemos. Se eu não pegar essa oportunidade, o outro vai vir pegar. E ele foi lá e pegou a oportunidade de fazer aquela cobrança de imposto. Mas ele não era uma pessoa má. Ele não tinha intenção de prejudicar a ninguém. Mas tinha uma certa ganância, né? Quem de nós não tem também? Surge uma oportunidade, a gente enche os olhos. E muitas vezes nós derrapamos por conta disso. Aliás, esse tipo de olhar é tão comum que a gente vê em Judas. Judas, que até hoje é malhado, mas na verdade ele não queria mal a Jesus. Ele queria que, muito pelo contrário, ele queria que o reino dos céus ele se estabelecesse com força na terra. Mas ele não entendeu que a mensagem do reino dos céus é para o mundo interior. Não adianta eu ter o apoio político, o apoio econômico, as curtidas hoje das redes sociais, esse apoio todinho, se por dentro a gente não se melhora. É preciso esse trabalho interior. Isso é que é a essência da vida. Porque melhorando as criaturas, os mundos melhoram. O mundo feliz, ele é feliz por quê? Porque os seus habitantes são felizes, são elevados. O mundo de provas e expiações é conturbado por quê? Porque nós somos conturbados. No momento que nós nos modificarmos, a coisa vai melhorando. Mas eu me mudando não vai fazer diferença alguma. Claro que vai. Eu faço a minha parte, outros vão fazer a sua, mais cedo ou mais tarde outros vão fazer. Mas alguém tem que fazer a sua própria parte. Como a história do passarinho no incêndio, né? Que ele fazia os outros animais fugindo e ele ia lá com o biquinho e jogava uma aguinha no incêndio. E aí um daqueles animais de pó perguntou: mas passarinho, está vendo que não vai adiantar? Mas eu estou fazendo a minha parte. A gente deve trabalhar para fazer a nossa parte, nos melhorando. Aliás, porque é o seguinte, quando a gente faz a nossa parte na lei do amor, tem um detalhe aí que escapa. É que, segundo Gandhi, quando uma pessoa ama de verdade, ela arrasta milhões consigo. Mas é preciso amar de verdade. Né? Então, quando a gente tem expansões de amor, ainda que sejam singelas, na nossa condição espiritual ainda, muitas pessoas são influenciadas e mudam também. Não porque a gente forçou, mas porque elas se inspiraram na nossa atitude. E Zaqueu não paralisou. Ele, diante do mestre, reconheceu os seus erros. Ele sabia que tinha suas culpas, mas ele simplesmente tomou a atitude de agir para atenuar o mal que houvera cometido para alguém. Ele não sabe de quem ele estava falando, mas ele se propõe já a mudar a sua vida. Não importa o que a gente fez no passado, gente. O encontro com Jesus para todos nós, ele é desse tipo. Não interessa o que foi feito no passado. O que importa é a nossa atitude daqui para frente. O passado vai determinar para nós a necessidade da reparação, que todo mundo passa por isso. A necessidade da expiação, da prova, para ver se a gente já não vai fazer mais aquilo. Mas para Deus, para Jesus, ele não fica remoendo, porque as nossas discussões são assim, né? Somente marido e mulher. Aí você discute, mas em 1900 então você falou isso para mim. Fica rememorando, não é assim? Fica lembrando as coisas. Não, com Jesus e com Deus, nosso Pai, não é desse jeito. Você, quando decide mudar, não tem essa preocupação de ficar remoendo o que foi feito de errado no passado. Muito pelo contrário. E nem há o que se pode imaginar que seria uma frieza para cobrar. Muito pelo contrário. E nós espíritas temos que ter cuidado com isso. Porque quando a gente fala da reencarnação, a gente muitas vezes imagina que a reencarnação existe para pagar débitos. A reencarnação é uma coisa que Deus criou para nos punir. Mas não é assim. Muito pelo contrário. É para nos recuperar, para nos reeducar, para nos recolocar nas linhas da evolução. Então, por exemplo, se nosso irmão Tarcísio aí um dia, numa encarnação passada, eu tivesse
Vamos supor nessa existência. Um dia eu fico bravo com ele, dou um tiro nele, Deus o livre. Mas aí ele desencarna. Né? E aí, alguém poderia pensar, então na próxima encarnação, ou o Tarcísio vai ter que me dar um tiro, ou então alguém vai ter que me dar um tiro para eu poder pagar. Não é assim que funciona, gente. Isso é olho por olho, dentro por dentro. O Espiritismo não trata a questão encarnatória dessa forma. Deus é muito mais criativo no amor. Então eu poderei, na próxima encarnação, receber Tarcísio como meu filho. Ele pode vir como meu irmão. E eu vou aprender a amá-lo, cuidar dele. Eu posso ser, em algum momento, um médico e ele está nas minhas mãos e eu salvar a vida dele. Eu tirei a vida dele no passado, agora eu tenho a chance de ajudar. Existem inúmeras possibilidades no amor para que o espírito se recupere. Porque a ideia não é castigar e punir. A ideia é recuperar. Para que a consciência culpada dos erros do passado ela possa sanear-se, ficar bem. Porque a culpa, a nossa irmã Érica falou muito bem a respeito há 2 semanas atrás, ela tem alguns característicos interessantes. Inclusive Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele nos traz a ideia de que porque a culpa tem a sua função, não é isso, Érica? Da gente reconhecer alguma coisa que a gente fez de errado e tentar consertar. Agora você ficar remoendo essa culpa, né? Aí é que está o problema. Porque ela, né? Você fica remoendo, então nos diz Emmanuel, a lembrança repetida dessa imagem do erro cometido provoca em nós o que ele chama de abscesso fluídico, como fosse um furúnculo, vamos dizer assim, no perispírito. E esse abscesso, que na verdade são energias doentias criadas pela culpa, elas nos fazem sofrer de uma forma que quando nós nos aproximamos de alguém com diversos problemas, especialmente se for uma pessoa culpada também, cria-se um circuito entre os dois. E um passa a assimilar as mazelas do outro, vê que eu já tenho meus problemas. E eu vou criar essa situação em mim. E vou ficar trocando mazelas com outras pessoas que eu encontro na rua. É terrível isso. Inclusive a culpa é uma das portas para o problema obsessivo. Porque o inimigo espiritual, vamos dizer assim, ele observa a nossa culpa e diz, é aí que eu vou me instalar. E na questão obsessiva a gente tem já conhecimento também de que, estudamos até isso aqui, que a obsessão nunca é unilateral. Ela só se estabelece porque o espírito encontra pasto em nós. Existe uma receptividade na gente. E a culpa é uma das coisas, mas pode ser o medo, pode ser a tristeza contínua, pode ser hábitos nocivos de alguma forma. Ele encontra uma forma de encaixar o pensamento dele com o nosso e estabelecer o chamado circuito mental, que Emmanuel nos fala em Pensamento e Vida. Uma vez estabelecido, às vezes sozinho a pessoa não consegue sair, vai precisar de ajuda, né, da casa espírita ou de outro local qualquer que trabalhe essa questão, para poder sair daquela condição. Então, tudo isso é lição para nós, para que a gente, diante de nossas dificuldades, a gente não paralise, a gente reconheça o erro, reconheça nossos problemas, mas vamos adiante, vamos em frente, vamos trabalhar para melhorar, porque Jesus, ele não está nos culpando, em hipótese alguma, não está cobrando nada da gente. Pelo contrário, está nos convidando, está batendo a porta para entrar. Essa imagem eu acho muito bonita. E ele quer entrar, ele não está preocupado se a casa está arrumada ou desarrumada. A casa inteira, ele quer entrar. E a decisão única é nossa. Porque na hora que ele disser entra, ele entra. E no tocante à mediunidade, tem uma mensagem, eu até trouxe aqui para ler para vocês. Cadê? É uma mensagem de Emmanuel também, que eu achei muito interessante. Em torno da mediunidade. Olha que bonito. Porque tudo isso que eu falei é para a gente refletir sobre a necessidade de cada um de nós sermos instrumentos da mensagem que vem do alto. A mensagem que vem do alto é uma mensagem de amor. Nosso irmão, no início da fala, o nosso irmão Alain, falava da importância da gente não ser daquele que mata a esperança do outro, daquele que realmente estimula o outro a ficar bem. É algo que a gente merece refletir, porque até para a gente ter conhecimento de com quem a gente está lidando e para conhecer melhor nós mesmos. Como é que as pessoas saem da nossa companhia? Saem se sentindo melhor ou saem se sentindo pior? É algo que a gente tem que refletir. Não é difícil de ver, né? Porque às vezes a pessoa começa com a gente, você sai deprimida, sai chateada, sai com raiva,
Né? A pessoa chegou até bem, mas a conversa que fez, a pessoa sai aborrecida. De outras vezes, até na polícia, a gente pode receber alguém, a pessoa chega nervosa, né? E aí naquela conversa, aquele papo, a pessoa vai amenizando, daqui a pouco a pessoa se tranquiliza, vai embora, não faz nem um boletim de ocorrência. Acontece isso, né? E isso mostra pra gente que a gente pode ser realmente um instrumento de Deus onde quer que a gente esteja. Mas é preciso refletir como é que as pessoas saem após terem contato conosco. É muito valioso ter essa compreensão, essa visão. Porque se estiverem saindo mal, a gente tem que mudar. Não vamos sentir culpado, não. Realmente eu preciso melhorar o meu jeito, minha conversa não está muito boa, eu estou muito acusador, eu estou espalhando ódio, eu estou espalhando desconfiança. Eu vou evitar isso, eu vou ser uma pessoa mais propositiva, ou então ficar calado. Só ouço, pelo menos isso, né? Quando não tem o que dizer, a melhor coisa é a gente ficar calado. E muitas vezes as pessoas só querem mesmo um ouvido amigo. Isso é extraordinário, e podemos ser desses. Então a mensagem de Emmanuel, olha que bonito, sobre os médiuns, em torno da mediunidade. Porque quem vai à casa espírita quer trabalhar a mediunidade, às vezes até a contragosto, né? Eu não queria ser médium, mas fazer o quê? Né? Já que veio, não tem como tirar, né? Não é uma coisa que diz, vou tirar sua mediunidade, não. Tem a mediunidade que você vê e você vai ficar com ela, né? É diferente de uma outra parte do corpo que eu não... O meu nariz eu não gosto muito, não. Eu queria mudar. Você dá um jeitinho lá no médico, mas a mediunidade não. Aí a gente vai ter que carregar ela do jeito que ela veio até o final, né? Bom, ser médium não é simplesmente fazer esse veículo de fenômenos que transcendem a alheia compreensão. Acima de tudo, é indispensável entendamos na faculdade mediúnica a possibilidade de servir, compreendendo-se que semelhante faculdade é característica de todas as criaturas. Acontece, porém, que o homem espera habitualmente pelas entidades protetoras em horas de prova e sofrimento para arremessar-se ao estudo e ao trabalho, quase sempre com extremas dificuldades de aproveitamento das lições que o visitam no dia a dia, né? Quando o nosso dever mais simples é o de seguir em paz ao encontro da espiritualidade superior, movimentando a nossa própria iniciativa no terreno firme do bem. Eu não vou ler todo, mas vou ler um restinho aqui, olha só. Podes traduzir a mensagem do Senhor onde quer que te encontres, aprendendo, amando, construindo e servindo sempre, porque acima dos médiuns dessa ou daquela entidade espiritual, desse ou daquele fenômeno que muitas vezes espantam ou comovem, sem educar e sem edificar, permanecem a consciência e o coração devotados ao supremo bem, através dos quais o Senhor se manifesta, estendendo para nós todos a bênção da vida melhor. Então Jesus veio trazer para nós uma ideia, uma mensagem de uma vida melhor que aguarda a todos nós. E ele falava o tempo todo de um banquete que nos aguarda. De um Senhor que faz uma festa e chama todo mundo, às vezes a gente não atende o convite. Então há algo muito bom aguardando todos nós. E nós sabemos intimamente disso. Porque todos nós trazemos no íntimo a certeza da existência de Deus. Allan Kardec pergunta aos espíritos, de onde vem, né? O que se pode compreender dessa noção que todos nós trazemos intuitivamente da existência de Deus? Os espíritos dizem, é porque Deus existe. É a única explicação, né? A explicação é essa. Nós temos esse sentimento da existência de Deus porque ele existe. E Kardec não fica satisfeito e diz, mas será que essa ideia não foi passada para nós num processo de educação? Alguém foi ensinando? Se fosse assim, dizem os espíritos, os selvagens não teriam essa noção acerca de Deus. Se você pegar qualquer tribo, hoje em dia está mais difícil isso, né? Mas até pouco tempo atrás, os Yanomami, por exemplo, há alguns anos atrás, eles foram encontrados, não haviam tido contato com a civilização ainda. Dita civilização, né? Vou falar um pouquinho sobre civilização. Mas então os selvagens também, eles têm a sua noção de Deus. Por quê? Porque é inata. Porque Deus existe. Nada existe fora de Deus. Se formos pegar no livro Depois da Morte de Leon Denis, ele fala algo extraordinário. Ele fala que os Vedas, e a história dos Vedas, por alguns cálculos astronômicos, remonta a algo de 58 mil anos atrás, muito além dos 6 mil, 8 mil anos que a história nos passa, né? Então, remete a um tempo bastante remoto. E ele diz o seguinte, que já naquela época havia um culto a Agni, era uma deusa, é a deusa do fogo. Não importa a
questão é a noção da divindade. E ali o culto era muito simples. Eles se reuniam, o pai, a mulher e os filhos, ao redor da fogueira, e ali eles faziam uma oração a Agni e uma oração aos antepassados. Ora, se faziam uma oração aos antepassados, eles já tinham uma noção da sobrevivência após a morte. Porque os antepassados continuavam vivos. Veja, isso há 58 mil anos atrás, mais ou menos. Ou talvez até mais. Não importa, porque onde quer que se encontre o espírito humano, haverá essa intuição da existência de Deus. E o Espiritismo nos aclara mais ainda. Além de nos dizer que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas, além de tudo isso, Ele é também o supremo bem, o supremo amor. E o amor de Deus, ele nos atrai. E é irresistível, gente. Não há como resistir ao amor de Deus. Todos somos atraídos para Ele. Uns vão mais rápido, outros vão mais... De acordo com a teimosia e resistência, a gente vai demorar um pouquinho mais, outros vão um pouquinho mais ligeiro, mas todos vamos ao encontro de Deus. E trazemos isso no íntimo. Por isso que muitos de nós, não sei, vamos ver aqui, fazer uma enquete. Algum de vocês já teve aquela saudade de um lugar muito bom, que a gente não sabe, não tem a menor ideia de qual seja esse lugar? Quem já teve, levanta a mão aí, vai. Quem nunca teve, levanta a mão agora. Nunca teve? Pronto, tá certo. Né? Tá certo. Tá bom. E agora, levanta quem está com vergonha de levantar a mão, que tem uns ali que estão com vergonha. Não levantaram não, né? Mas estão com vergonha, que eu vi que já riram ali. Mas tudo bem. Então, a maioria de nós tem essa lembrança de algo muito bom que já a gente não sabe de onde que é. As explicações são inúmeras, tá certo? Porque pode ser uma coisa do inconsciente, né? O conjunto das vivências positivas que eu tive na minha vida que eclodem como uma saudade de algo bom. Eu não sei determinar exatamente o que é. Pode ser isso. Mas não. Mas tem outras explicações. Essa está valendo. Mas pode ser o quê? Né? As psicólogas. Né? Mas pode ser o quê também? Pode ser uma lembrança de momentos felizes que eu tive na infância. E aí eu não lembro exatamente de quando foi. Pode ser uma lembrança até do útero da minha mamãe, que é um lugar de conforto, de aconchego. Né? Eu não tenho útero não, mas só assim. Nessa existência eu não vi. Mas quem sabe na próxima. Mas pode ser também uma lembrança de vidas anteriores, vivências e encarnações passadas. Pode ser uma lembrança do período entre uma encarnação e outra em alguma colônia espiritual onde estivemos. Pode ser uma lembrança mais remota ainda, talvez, de um degredo, caso tenhamos vindo de Capela, nem todos vieram, mas caso tenhamos vindo, porque essa ideia do paraíso perdido, que tem em todas as mitologias antigas, que é comum, é uma lembrança do degredo que houve de Capela para a Terra. Né? Então, muitos de nós ainda trazendo essa recordação daquele lugar tão bom que a gente vivia antes. Porque seria a mesma coisa que hoje e estamos prestes a ter essa transformação aqui, né, na Terra. É lógico que não é de hoje para amanhã, é gradual e demora muito, mas ela está acontecendo já. Já há alguns espíritos que não conseguem mais encarnar na Terra, né? Já são recambiados para outros mundos mais adequados à sua condição vibratória. E imagina hoje a gente com celular, geladeira, né? Roupas, de repente reencarnar num mundo primitivo que não tem nada, não tem energia elétrica, não tem, né? não tem desodorante, o negócio pega, viu? Não tem fio dental, não tem nada disso. Imagina o que é você chegar num lugar desse, trazendo já a memória de tudo que viveu, com todos os problemas, mas é um mundo que tem muita coisa boa, né? Então fica aquela memória. Mas também há uma outra memória mais profunda ainda, que é a seguinte, que todos nós fomos criados por Deus, sem exceção. Dele nós viemos. Em algum momento, a gente não sabe quando, a gente esteve ali no seio de Deus, em seu aconchego na criação. Ninguém sabe como nem quando que é feito isso. Mas sabemos que todos nós fomos criados por Ele. E deve ter sido muito bom. Muito bom. Mas Ele quer que a gente faça uma longa jornada de descobrimento, de autodescobrimento. Então vem os instintos, vem os sentimentos, vem uma série de coisas que a gente vai desenvolvendo até chegarmos novamente a Ele, puros, né, aperfeiçoados, mas com nossos próprios esforços, que é uma conquista bonita. Ele quer que a gente chegue até Ele dizendo, eu conquistei, eu consegui. E isso é muito gratificante. Né? Então também, além de termos a lembrança, talvez,
dessa criação, lá no fundo da alma, temos também a saudade da expectativa, a saudade da promessa, a saudade do que nos aguarda. Porque o que nos aguarda é muito bom. Jesus falou isso o tempo todo, né? De um banquete que nos aguarda. Mas para isso a gente tem que fazer a nossa lição. No dia a dia, na nossa vivência, vivenciando a lei do amor com nossos esforços, dentro das nossas possibilidades, onde quer que esteja. Hoje que se comemora, para a gente finalizar, o dia do professor, né? E eu vou contar uma história para vocês, que o autor é desconhecido, mas a história é muito verossímil, ou seja, ela faz muito sentido, é muito concreta, real. E eu, por exemplo, sou professor somente graças a alguns professores que passaram em minha vida e que me estimularam. Lógico, teve alguns que foi meio barra pesada, mas teve alguns que foram muito bons, e esses me inspiraram a ser professor também. Então estava um senhor de idade sentado numa praça, num banquinho da praça, já bem velhinho, e um jovem senhor se aproxima dele e diz: professor, o senhor está bem? Ele disse: estou. Ele disse: o senhor não se lembra de mim? Eu disse: oh, meu filho, desculpa, eu tive tantos alunos, infelizmente eu não me recordo de você. Eu disse: ah, mas eu recordo bem do senhor. Ele disse: é mesmo. E você fez o que da vida? Ele disse: eu me tornei professor. Eu disse: professor, que bom. Ele disse: mas e foi somente por sua causa que eu me tornei professor. Eu disse: como assim? O que foi que aconteceu? Ele disse: ah, professor, quando eu estava na 5ª série, que hoje em dia é 6º ano, né, gente? 5ª série, um amiguinho meu ganhou um relógio e eu gostei demais do relógio dele. Então eu peguei o relógio dele e guardei comigo. Eu roubei o relógio dele. Quando ele percebeu, ele ficou desesperado. Ele foi falar com o senhor. O senhor deu a chance e a turma falou: quem pegou o relógio do coleguinha, por favor, devolva. Ninguém devolveu, e eu não estava comigo, eu também não devolvi. Nem me mexi. Então o senhor foi até a porta da sala e fechou a porta e disse: o relógio está aqui dentro. A gente só vai sair daqui quando encontrarmos o relógio do amiguinho. A gente vai fazer o seguinte: todos fechem os olhos, porque eu vou sair de banca em banca e vou revistar cada um de vocês até encontrar o relógio. E assim eles fizeram. Todos fecharam os olhos e ele foi de banca em banca revistando. E conta o rapaz: quando o senhor chegou em mim, o senhor revistou e encontrou o relógio. Mas o senhor continuou revistando cada um dos alunos até o último da sala. Quando terminou, o senhor foi para frente e disse para todo mundo abrir os olhos. E disse: o relógio foi encontrado. Mas o senhor nunca revelou que fui eu. Nunca me acusou, nunca brigou comigo. E por causa daquilo eu me tornei professor. E nunca mais eu mexi em nada de ninguém. O senhor se lembra de mim agora? Eu disse: meu filho, eu lembro da situação, mas de você eu não lembro, porque eu também estava com os olhos fechados. Então, meus queridos, isso é a vivência mais pura e singela do amor. Não é preciso ser nenhum gênio, nenhum mega trabalhador, nem um missionário extraordinário para a gente vivenciar o amor. A gente pode fazer isso onde quer que nós estejamos. Passemos aqueles que vão trazer a mensagem de Deus, falando da bênção de uma vida melhor, que nos aguarda. A humanidade não está perdida, de forma alguma. Estamos aos trancos e barrancos por más escolhas que fizemos. Mas no momento que decidimos mudar, e vamos fazer isso, mais cedo ou mais tarde vamos nos transformar. E mesmo aqueles que enfrentam degredos para outros mundos, depois eles voltam. Se reúnem novamente com seus queridos. Porque Deus é amor. É o supremo amor. Nunca nos esqueçamos disso. Meus queridos, que a paz de Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, possa envolver a cada um de nós. Muita paz para todos.
Interessante, né? Que se a gente combinar com o que a gente falou no início, esse professor, mesmo que seja simbólica a história, seja apenas inventada, escrita, né? Mas é verossímil, como você falou, ele decidiu não estar na posição de lua nova barrando o sol. Ele estava com uma lua cheia, grande, refletindo o amor divino. E estamos aqui para isso, para aprender, né? Agradecemos pela palestra, pelo exórdio, que possamos sair daqui imbuídos e inspirados a conseguir botar para frente nossa reforma íntima, que é a nossa luta aqui no planeta, né? Reformarmos para matar essa saudade da promessa em nossa casa. No próximo domingo teremos a palestra de Norma Sueli, vai tratar o tema Jesus em Nós, e no fim do mês, dia 29, teremos José Neto, com a palestra Chamados para a Luz e Escolhidos para o Trabalho. Também, para aqueles que assim quiserem, teremos o trabalho do passe daqui a pouco. Se assim desejarem, fiquem sentados, fiquem em oração, em silêncio, e serão chamados para tomar os fluidos benéficos. Próximo final de semana também teremos a primeira entrega do nosso trabalho aqui da casa, do Aninhando Mães, que é um acompanhamento, uma aproximação das mães, das gestantes e, logicamente, dos seus filhos, para dar um pouco de afeto, carinho, além do benefício material que é necessário, mas de conviver com elas e enxergar os problemas que elas possam estar passando e tentarmos ser um pouco diferente, tentar nos agir para poder fazer uma diferença na vida delas, né? Então, o próximo final de semana vai ser a primeira entrega e que esse trabalho continue. E quem ainda não participou, quem está curioso, pode falar conosco no final, falar com a Alain, Érica, Janaína, todos que estão aí de frente e pegar mais detalhes do trabalho. Então, para finalizarmos hoje, tem mais um nosso estudo, né? Acontece nas terças-feiras. Essa terça-feira agora não vai ter o estudo, será daqui dessa terça a 8 dias, né? Que ele ocorre quinzenalmente. Então, quem também tiver interesse, são bem-vindos. Então, para finalizarmos, vamos fazer nossa prece final de encerramento e tentar vibrar com os espíritos e inspirar nossa semana para crescermos cada vez mais. Deus, amor eterno, supremo, que possamos nós, teus filhos, desgarrados, perdidos, cansados, acalmar nossa mente e passarmos a ter força nos pés para a caminhada de melhora. Aqueles que caminham mais rápido possam dar as mãos àqueles de nós que ficamos para trás e que todos juntos sigamos a tua luz. Pedimos a proteção para uma semana de luta, de trabalho, alguns enfrentando as dores, outros no momento mais alegre da vida, mas que nunca esqueçamos da tua presença e do teu carinho. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado aos guias do Maria Dolores, que possamos encerrar essa parte dos trabalhos de hoje. Assim